Passei pouco mais de um mês aí com o Realme C55, utilizando, suas diversas funções, mas também com a ênfase em fotografia, porque para quem me acompanha há mais tempo ou me segue no Instagram, sabe que eu sou o showmaker da Realme Brasil e justamente a minha função é estar testando as capacidades fotográficas desses celulares e estar utilizando as fotos para o perfil oficial da marca no Instagram. Por isso, eu fiz inúmeros testes aqui e eu vou estar mostrando para vocês nessa análise objetiva sobre as câmeras do Realme C55. Eu gostaria também de destacar que, claro que esse celular ele não é perfeito, então os seus pontos negativos também vão ser abordados aí ao longo do vídeo. O conjunto dessas fotos basicamente foi feita em 3 saídas fotográficas. No caso foram 2 aqui no Recife Antigo, que é a parte histórica da cidade onde eu moro, e uma foi uma viagem que eu fiz para Penedo, Alagoas, que é a terra aí do James Dantas, que vocês devem conhecer pelo canal e perfil no Instagram Mobigrafando. Então, eu fiz uma junção aí de fotos, Nenhuma delas que eu vou estar mostrando aqui no vídeo estão editadas, justamente para vocês saberem a capacidade fotográfica desse aparelho. E é bom lembrar aqui, que ele conta com uma câmera principal de 64 megapixels e uma secundária aqui que ela só vai estar auxiliando a fazer o desfoque. Ela não é nem uma câmera macro, nem uma câmera ultra-wide. Então, basicamente, esse é um celular que conta com apenas uma câmera. Só que, graças a isso, fizeram um trabalho muito legal na parte fotográfica dessa câmera principal. Algo que eu já venho acompanhando com outros aparelhos que a Realme traz, que contam com processadores da MediaTek. E outras empresas aí do ramo não conseguem fazer tão bem, que é justamente uma otimização na parte fotográfica usando processadores dessa marca. Ele conta com o Helio G88. Que não é nada demais assim na questão de desempenho, mas consegue um trabalho bem legal nessa questão. Durante o dia, esse aparelho conta com resultados bem satisfatórios, em condições de boa luz. Eu fiz primeiro algumas fotos na Avenida Conde da Boa Vista, antes de ir para o Recife Antigo, utilizando basicamente o filtro urbano nativo que vem dentro do aparelho. E eu gostei bastante, principalmente também na questão do zoom. Em algumas ocasiões eu apliquei um zoom de 2 vezes, 3 vezes, e ele conseguiu preservar muito bem a nitidez e, é claro, dar uma proximidade na imagem. Eu gostei também da questão do HDR. Eu acho que esse celular ele consegue compensar muito bem isso, e eu vou estar mostrando para vocês, mais para frente do vídeo, a parte de Penedo, que ele fez um trabalho excepcional no pôr do sol, onde eu coloquei o brilho lá em cima e mesmo assim ele conseguiu compensar muito bem. Na parte de arquitetura, perto do centro do Recife, a parte histórica, eu fotografei vários prédios, muitas vezes com zoom. E mesmo assim ele conseguiu preservar toda a estrutura, todos os detalhes, com qualidade de cores bem interessantes, como eu vou estar mostrando aí para vocês ao longo do vídeo. Algumas fotografias feitas na Rua do Bom Jesus mostram a questão das sombras, um sol que era mais ou menos umas 3 da tarde, que não é um sol tão leve assim, mas mesmo assim ele conseguiu estar compensando a sombra da edificação juntamente com a luminosidade que estava no dia. Alguns cliques também eu fiz contra a luz e ficaram bem interessantes nas câmeras desse aparelho. Quando começou a ficar um pouco tarde, eu senti que ele subiu assim o ISO da câmera para conseguir compensar essa falta de iluminação. Uma das fotos também, feita na Rua do Bom Jesus, ele conseguiu equilibrar bem os prédios com relação ao sol, mas infelizmente a parte onde tinha as árvores e o próprio chão, que é um piso todo de retângulos e a parte férrea, não ficou tão bem compensada assim. Mas na questão dos prédios, eu achei bem interessante a compensação luminosa que ele fez, principalmente nesse prédio azul e no outro amarelo que vocês estão vendo aí. Teve uma passagem rápida numa praia que eu fiz ao longo desse tempo, entre essas viagens, que eu também vou mostrar para vocês alguns cliques aí que eu gostei bastante. Também a questão da câmera frontal, que comparado aqui ao meu outro aparelho, que é o Realme GT Neo 3T, ela apresentou resultados bem satisfatórios na questão de nitidez. Faz parecer até que esse celular ele tem um autofoco, coisa que não existe assim nos aparelhos da Realme. Mas no caso dele, a nitidez é tão boa, tão acertada, que parece que ele tem essa função. Pelo menos nas fotografias, porque na filmagem não tem isso. Como eu falei no começo do vídeo, ele conta com um processador que é um intermediário, meio básico, meio intermediário assim, da MediaTek. E mesmo com esse processador, a parte de zoom, que é algo que demanda muito do pós-processamento, ele conseguiu equilibrar bem isso. Eu fiz aqui um teste com a florzinha,
com 1x de zoom, 2x e 5x. E eu gostei bastante do resultado, é uma foto assim que pode ser até postada. Partindo para Penedo, eu acabei não fazendo tantas fotos com ele. Eu preferi estar indo para viagem para curtir e tal, e eu usei muito o GTNL 3T para estar fazendo, para poder guardar esses momentos e quem sabe fazer quadros sobre eles, né? Então, eu fiz alguns cliques, né, de parte de arquitetura lá e também algumas fotos de natureza, contraluz, e vou estar mostrando para vocês. A primeira aí foi uma igreja, né, que fica numa praça bem interessante, que a primeira foto é com um X de zoom. Vejam como ele consegue compensar a telha que está na sombra e a igreja que está com o sol direto nela. Mas infelizmente a parte das nuvens, onde tem o céu azul, ele acabou trazendo bastante ruído. Mas não deixa de ser uma foto muito boa. Depois eu apliquei o zoom de 2 vezes e também o mesmo resultado. Ele conseguiu compensar bem a igreja, trazendo detalhes para ela e preservando as suas cores. Na parte do almoço eu fiz uma foto aí que eu gostei bastante, né? Que vocês podem ver aqui. Inclusive até o próprio restaurante acabou repostando que o C55 fez um trabalho fenomenal de HDR aqui. A Realme está de parabéns para isso. Vejam como ele consegue, né, preservar a nitidez das coisas, as sombras, o céu completamente bem visível na foto, sem ruído. Foi um lance de HDR aqui impressionante. Até a parte do vidro, do refrigerante, ele conseguiu compensar bem. Isso daqui foi uma foto sensacional. Que muitas vezes a pessoa compra o celular e faz muita foto de comida, né? Seus pratos de almoço e etc. Perto do entardecer, eu usei o Realme C55 para fazer algumas fotos, né, do pôr do sol e também da natureza. Porque o sol estava batendo nas folhas e estava bem interessante para fazer esse tipo de foto. Então, vou mostrar para vocês aí alguns cliques de pôr do sol e depois uma das fotos que eu mais gostei com o aparelho. Foi um dos melhores cliques nessa viagem, né? Que foi essa foto aqui que, infelizmente, né, as pessoas acham que é mentira, que na verdade foi totalmente editada, mas aqui eu não preciso fazer isso e a Realme Brasil ela pede para que eu não edite as fotos, para poder as pessoas terem a experiência da capacidade fotográfica do celular que elas vão ter quando comprar ele. Então eu não edito esse tipo de foto. Quando eu vou postar no meu Instagram, eu falo quando eu edito. No caso aqui não foi editada e vejam como o sol ele entra entre as fibras da folha da planta. Foi uma foto sensacional. Parece até aquelas fotos feitas com Google Pixel, né? Que a Google acaba botando no seu Instagram aí. Tem também umas fotos feitas no dia seguinte, que no caso foi da feira, né? Como toda cidade de interior tem a sua feirinha tradicional. Que eu fiz aqui uma foto, né? Com algumas frutas mostrando, né? Maçã, uva. E a composição luminosa foi bem interessante. O HDR, como sempre, né? Bem assertivo. Voltando para casa, passou-se o tempo e a Realme Global, que no caso é a chefona, né, da Realme, pediu para eu fazer alguns cliques e um vídeo sobre as câmeras do C55. Então, novamente eu voltei lá para o Recife Antigo e fui fazer novas fotos, né, em outros ângulos também, para estar mostrando a capacidade desse celular. Então é a segunda etapa aí no Recife Antigo, mostrando para vocês alguns cliques bem legais, bem impressionantes que eu fiz com esse celular. O primeiro aí é um clique feito, né, de um prédio aqui histórico, né, de baixo para cima, mostrando outro tipo de ângulo que as pessoas veem. Na verdade, esse prédio, ele é assim, ó. Ele é assim, mas como o tema do vídeo, né, era ângulos que os fotógrafos veem, que as pessoas normalmente não veem. Então eu fiz essa foto aqui diferente. Vejam como ele compensa bem o HDR. Eu gostei bastante do resultado. Novamente eu voltei para a Rua do Bom Jesus e peguei algumas situações luminosas diferentes da primeira o passeio que eu fiz para o Recife Antigo. Peguei um pouco mais das plantas, a rua um pouquinho mais exposta, bem interessante para fotografias. Fiz também outras fotos de prédios contra luz para testar a capacidade do HDR desse celular, principalmente num prédio que eu já tinha feito fotos antes, que se chama o Passo do Frevo. Novamente, o sol vinha da direita para a esquerda, batia nas plantas e mesmo assim ele conseguiu compensar bem o HDR nessa situação. Fiz algumas fotos minimalistas, como é o caso desse prédio aqui. Isso daqui foi com um zoom de um pouco mais de 3 vezes e ele conseguiu trazer bastante nitidez, apesar de aplicado tanto zoom assim. Por fim, eu fiz outras fotos assim, querendo trazer mais essa questão dos ângulos diferentes, né? E eu gostei bastante do resultado. Exatamente nesse ponto que eu quero falar, os resultados com fotografia desse celular são muito bons. Eu não fiz muita questão de ter uma câmera macro aqui de 2 megapixels, porque de fato eu não usaria.
Então, tendo uma câmera principal bem acertada, é algo que vale bastante a pena nesse tipo de celular assim, um pouco mais básico. Na questão de vídeos, é que vem um grande calcanhar de Aquiles desse celular. Ele realmente, para gravações, o áudio é ruim, ele tem um som meio enlatado e tal, eu não gostei muito do áudio dele, e também a questão da estabilização. Infelizmente, esse celular não conta com nenhum tipo de estabilização na câmera traseira. As filmagens, se você não tiver uma mão muito firme, elas vão sair filmagens muito tremidas, junto com a qualidade de som, vai ficar aquele problema. Eu testei o meu microfone aqui na entrada dele e ele capta bem o áudio, com o microfone externo. Mas o próprio microfone do aparelho aqui embaixo não faz uma gravação muito interessante. Realmente, esse celular aqui, você pode comprar por todos os outros fatores que eu já trouxe no review completo dele. Mas pela questão de filmagem, realmente eu não tenho como estar indicando esse celular aqui para quem quer fazer filmagem tanto com a câmera frontal como a câmera traseira com ele. Mas para fotografia, é um celular bem acertado, conta com a câmera frontal boa, com nitidez bem legal e a câmera traseira com resultados fantásticos em boa e média luz. Na parte escura, né, fotos noturnas, aí você tem que ter uma mão mais firme para poder ele ter o tempo de exposição adequado. Aí suas fotos vão sair muito interessantes. Bem, gente, eu termino aqui a análise completa que eu fiz de fotografia com o Realme C55. Eu peço desculpas aí se eu falei demais, porque essa parte fotográfica assim eu gosto bastante. Mas, pelos que vocês puderam ver aí ao longo do vídeo, vão poder tirar suas conclusões se vale a pena ou não estar comprando esse celular para esse quesito, fotográfico no caso, né? Eu já falei que a parte de filmagem realmente é um ponto assim bem negativo desse aparelho, mas as fotografias são bem legais. Se você não tem um canal no YouTube ou não depende tanto de filmagem, pode estar comprando com tranquilidade que esse celular vai lhe atender muito bem. Principalmente se você tem um foco apenas em fotografia. No geral, esse é um aparelho bem legalzinho, tá com um preço bem bacana. A galera que tá comprando aí Santa Efigênia, essas ruas aí de São Paulo, Mercado Livre, estão vendendo por um preço bem legal. A versão de 128 GB com 6 GB de RAM, tem também 256. Aí você pensa, né, se quer garantia, se não quer, compra na Realme Brasil ou compra aí em outra loja da sua preferência. Esse celular, em todos os seus quesitos assim, ele é um celular intermediário, mas ele é bastante acertado pelo preço que é cobrado. Então, essa foi a minha análise aí fotográfica. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e possam estar se inscrevendo aí no meu canal. Então, basicamente foi isso aí, a análise completa sobre as câmeras do Realme C55.